Proust é um moderno. Eu diria até, para ligar com eu disse ontem, é alguém que foi profundamente marcado pela morte de Deus, não é? No sentido do desaparecimento desses valores absolutos, entende? Desse fundamento, entende? Do ser que na metafísica cristã foi se transformar em Deus. Então eu quero dizer o seguinte: embora, e a gente vai ver que sentido eu posso dar para isso, eu parto daí dizendo, embora haja essa apologia, esse elogio do eterno, Proust é para mim um pensador do tempo, como Nietzsche era um pensador do tempo, e a gente viu ontem que pela ideia de eterno retorno, ele inseriu um outro conceito de eternidade. Vocês estão lembrados, né, do que eu falei ontem? Portanto, eu acredito que se essa impressão profunda, essa impressão da memória involuntária, suprime, como Proust disse, a dimensão do tempo, esse tempo que permite a vida realizar-se, lembra? Ele diz, suprime a dimensão do tempo que permite a vida realizar-se. Então, eu estou querendo dizer, esse tempo suprimido pela memória involuntária, que é esse tempo que ele diz que permite a vida realizar-se, é o tempo empírico. Eu não tinha usado essa terminologia. Há um tempo do qual Proust quer escapar. Esse tempo que permite a realização material, instrumental da vida, é o tempo que eu podia chamar de tempo empírico, de tempo cotidiano, de tempo linear, de tempo sucessivo. Então, eu estou querendo ficar só coisas dos quais o próprio Proust quis escapar. E criou esse personagem Marcel para mostrar como é que no final ele consegue escapar. Então, estou querendo dizer, o que o Proust chama de extratemporal, ele fala disso em algumas expressões, que ele chama de fora do tempo, é uma expressão dele, ou o minuto livre da ordem do tempo, que é um minuto que, livre da ordem do tempo, que recria, que ressuscita o próprio homem livre da ordem do tempo. Na minha interpretação, é um instante fora da ordem, irreversível, empírica, sucessiva do tempo. É o tempo que une o presente e o passado. E nesse sentido, esse extratemporal, essa eternidade é imanente ao tempo. Veja que há uma proximidade muito grande com relação a Nietzsche. Não é mais a eternidade pensada como transcendente, mas é uma eternidade imanente. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Presente no próprio tempo, no mais profundo do tempo, no mais radical da experiência temporal. Então, eu estou formulando de várias maneiras a mesma coisa, porque às vezes uma bate mais para alguém, está entendendo? E veio uma clareza maior em relação a esse tema, que é um tema difícil. Estou querendo dizer que é a atualização do passado no presente que dá ao tempo valor de eternidade. Portanto, o que o Proust chama de eternidade é essa simultaneidade de dois momentos do tempo. Eternidade para Proust é a simultaneidade, a coexistência de dois instantes que abole o tempo no sentido de tempo sucessivo. E é interessante que abole o tempo no sentido de tempo destruidor. Eu vou um pouco problematizar isso, eu acho uma coisa extraordinária. Por que que o livro é tão longo? É porque é difícil dar conta do tempo.
Entende? Como dar conta do tempo, né? Como falar do tempo? Você sabe, existe a célebre frase que todo filósofo cita, de Santo Agostinho, né? Eu sei o que é o tempo, mas basta eu querer falar sobre ele, eu não sei mais o que é. Entendeu? Quer dizer, a gente sabe e não sabe, entendeu? Todos nós temos a experiência do tempo. O que é interessante é que Proust escreveu um livro chamado Em Busca do Tempo Perdido. Então, o assunto do livro é o tempo. O que o Proust mais fala do livro é o tempo. Mas como falar do tempo? Ele diz, pela incorporação, pela encarnação do tempo nas coisas, nas pessoas, nos sentimentos, nas ações, etc. Então, o tempo que não é visto, que não é ouvido, está entendendo? Que não é propriamente sentido independentemente, ele existe naquilo que é temporal. Então, ele diz, foi preciso escrever uma obra tão longa para a gente dar conta do passar do tempo, para que se sinta o passar do tempo. Mas como é que ele mostra esse passar do tempo? Como o tempo destruidor. É o tempo destruindo as pessoas. Então, isso é muito interessante. Eu vou falar sobre isso logo depois, para concluir essa ideia, chamando a atenção que Proust utiliza uma outra expressão para a eternidade, e utiliza uma outra expressão para extratemporal. Não é outra expressão que é sinônima de extratemporal, quando ele diz que a palavra é bonita, essa cintilação da mesma sensação sentida no passado e no presente, permite obter, isolar, imobilizar um pouco de tempo em estado puro. Essa é outra bela expressão proustiana, inclusive, que remete muito para Schopenhauer, porque Bergson, porque para Bergson o tempo é puro e o espaço é empírico. Está entendendo? Basta saber. O grande problema de saber a relação de Proust com Bergson é justamente qual é a relação entre tempo e espaço em Proust, porque em Bergson é essa diferença, um é puro, um é transcendental, puro significa isso, e o outro é empírico. Pois bem, a memória involuntária dá uma experiência de eternidade no sentido que ela possibilita imobilizar. Eu acho muito interessante isso. O tempo corre, o tempo está em movimento, mas naquele momento em que você cria uma simultaneidade entre dois momentos do passado, você interrompe o passar do tempo, entende? E você, portanto, imobiliza um pouco de tempo em estado puro. O que eu estava querendo já dizer, mas ao mesmo tempo estava com medo, porque eu sou uma pessoa tão racional, que às vezes quando eu vou improvisar numa aula, eu sinto que eu digo aquilo logo depois. Eu fico até contente, puxa, no meu texto, eu senti a necessidade de dar esse passo, está entendendo? Mas aí quando eu não me lembro do que vem depois, assim, eu começo a improvisar, aí quando eu vou falar de uma maneira mais organizada, eu vejo que eu já tinha, entende, aventado aquilo. Então eu senti agora, eu acho que eu vou dizer isso, necessariamente eu tenho que dizer isso, porque foi assim, a minha estratégia de professor é essa. Se eu entendi a coisa daquela maneira, eu gosto de refazer aquele passo da compreensão, achando que é assim, a outra pessoa também vai chegar a ela, está entendendo? Sei lá, às vezes isso é um trabalho doloroso. Eu me lembro quando eu estudava Foucault, e escrevia sobre a história da loucura, por exemplo, parece que eu estou mentindo, mas eu me lembro que há uma frase do Foucault que eu passei uns 2 anos para entender. Qual será, né? Quer dizer, eu posso resumir a história da loucura em 3 frases, mas que para saber isso você teria que passar vários anos, está entendendo? Uma delas é essa. A época clássica deduz a loucura, mas percebe o louco.
Ótima questão de prova. Aí para o Terni, quando for dar prova, ainda se ele dá prova. É muito difícil, você tem que saber muita coisa. É lógico, hoje com os comentadores todos é mais fácil, porque alguém eu mesmo já expliquei isso no meu livro, eu já estou fazendo publicidade no meu livro lá, sobre Foucault, que está presente. Mas há uma muito mais difícil, muito mais enigmática e que é fundamental para a ideia do livro. A psicologia nunca dirá a verdade da loucura, porque é a loucura que detém a verdade da psicologia. Que frase maravilhosa, né? A pessoa que faz uma frase dessa poderia se aposentar assim. Não precisa fazer mais nada. Né? Isso é que é o extraordinário no Foucault. Ele é capaz disso, a esse nível, está entendendo? Do belo estilo, de um estilo metafórico, de um estilo literário. O que a gente não pode esquecer é que atrás disso tem um rigor conceitual muito grande. Então, está entendendo? Gostar do Foucault, entender Foucault, não é ficar repetindo essas frases como eu estou fazendo agora. É ser capaz de explicar aquilo, e isso é muito difícil. Eu garanto que vocês passarão, se forem ler o livro, passarão muito tempo para isso. Pois bem, o que eu estou querendo dizer é que, portanto, eu vou repetir isso de outras maneiras, a grande questão proustiana, é isso que muito me chamou a atenção na minha compreensão do Proust. É lógico que outros devem ter tido, outros tiveram, mas o legal é como você vai pouco a pouco se assenhoreando de um feudo, né? de um autor, daquelas ideias. É muito difícil você penetrar no pensamento do outro e entender as suas motivações, suas exigências. É isso que me interessa, é saber como é que alguém pensou, está entendendo? Então, qual é a questão que interessou a Proust? Quando eu me pergunto isso, eu digo o seguinte: a grande questão para Proust é de como escapar do tempo sucessivo. Tanto que o livro se chama Em Busca do Tempo Perdido, não é? Então, a gente vai ver, o tempo perdido está ligado ao tempo sucessivo, que é esse tempo da destruição. É o tempo que se perde na vida social, não é isso? Porque a vida social é uma perda de tempo para Proust, não quero dizer que vocês achem, ou que seja, eu digo para Proust tem. Por quê? Porque na vida social não acontece nada. Ele, como o Deleuze disse muito bem na interpretação dele, os signos mundanos são vazios, não dizem nada. Então, na vida social, você faz pose, faz um sinal que está dizendo uma coisa interessante, inteligente, e a pessoa que você está conversando assume a mesma pose de que está achando que você está dizendo é interessante, que é inteligência, etc. Vocês notaram isso, né? Vai conversar com alguém numa festa, assim, né? Você troca sinais assim, para dizer, não, nós pertencemos à mesma tribo, ao mesmo grupo, assim por diante. A experiência amorosa também ela é angustiante para Proust, porque diz que todo amor remete para o tempo perdido. E aí não somente no sentido de perder tempo da vida social, mas do tempo que se perde porque ele acaba. Proust ele é aterrorizado com essa ideia, de que aquele amor que ele está tendo, um dia vai morrer. Por quê? Porque com a morte daquele amor, ele mesmo vai morrer um pouco, ele vai se tornar outro, está entendendo? Então Proust tem essa ideia assim do eu social, que está sempre desaparecendo e se tornando outro, de acordo com as experiências que nós estamos tendo. Então, o âmbito dos amores da vida social é o âmbito do tempo perdido. Como escapar disso? Pois bem, me parece que no livro, que tem mais de 200 personagens, só Marcel consegue. Só Marcel consegue escapar do tempo perdido, escapar do tempo sucessivo, porque ele vai ser capaz de viver um processo de aprendizado,
Olha como as coisas vão se esclarecendo com relação a Nietzsche. Então eu caracterizaria esse livro, é lógico que eu não sou o primeiro a fazer isso, como romance de formação. Ele está em toda... Bom, é lógico que ele foi muito marcado pelo Flaubert, entende? Sei lá, a Educação Sentimental, por exemplo, que muitos consideram como romance de formação, mas é uma experiência que existe desde a Alemanha do final do século XVIII, não é isso? Desde os anos de aprendizados de Wilhelm Master, né? Desde Goethe, no final do século XVIII. Há uma novidade, eu acho que eu falei um pouco sobre isso, com relação a tudo que se fazia antes, como literatura ou como poesia, porque o conceito de literatura não existia propriamente, que os personagens não são feitos, não são acabados. É só na modernidade, e isso é engraçado, no momento que, sei lá, pensa em Hegel, estava se dando esse valor ao tempo que a modernidade deu, né, como dar conta, né, como criar uma metafísica do tempo. Os romances começam a relatar a passagem de um herói de um estado de ignorância, quer dizer, o herói no início não sabe. Há uma frase de Proust maravilhosa que eu adoro, inclusive para explicar para mim mesmo os meus erros. Eu acho uma maravilha, assim, quando eu faço uma gafe, quando eu não sei uma coisa, quando não estou entendendo uma ideia, um livro que eu estou lendo, quando eu não consigo entender uma música, saber o que é um quadro. A frase é maravilhosa, a primeira vez é sempre a vez da inexperiência. Está entendendo? É preciso de várias vezes para você conseguir aprender alguma coisa. Proust mostra isso maravilhosamente, entende? A visão que o Marcelo vai ter do teatro, que vai ter da arquitetura, das igrejas, que vai ter da música, que vai ter da pintura. É sempre assim. Em Proust, a primeira vez nunca é plena. É por isso que é importante você aprender, está entendendo? Tudo exige um processo de formação. Portanto, como o romance de formação, Em Busca do Tempo Perdido, a palavra busca aí é muito importante, né? Relata a passagem do herói de um estado de ignorância, de um estado de irreflexão, do estado em que ele não sabe, para um estado de conhecimento. Ora, se isso é fato, se isso é correto, isso é uma coisa problemática. Eu, por exemplo, estou fazendo, é uma das grandes lutas que eu tenho no meu texto, porque embora eu disse a vocês, que eu estou escrevendo um livro sobre Proust, mas não gosto de criticar ninguém, está entendendo? Mas é lógico que ao problematizar, eu estou tomando posição com relação aos outros. E aí, eu encontrei uma espécie de inimigo destruidor, avassalador, que eu respeito demais, que acho um grande teórico, que é Maurice Blanchot. E o Blanchot vai negar que haja um processo de aprendizado, está entendendo? Eu não concordo com ele, pode dizer aqui, entre amigos, está entendendo? Não concordo com ele. Então, eu desenvolvo toda uma argumentação sem falar dele, está entendendo? Mas somente no fundo, é para quem conhece e que concorda com ele, saber que eu estou mais ou menos tomando uma postura diferente, aceito, leva em consideração. Foi muito importante descobrir isso no texto dele, chamado A Experiência de Proust, um texto maravilhoso, está no livro Por Vir. Pois bem, o que estou querendo chamar, se é verdade que existe isso, né? Eu estou escrevendo esse livro todo mundo para dizer que é verdade, e mostrar isso, não só na descoberta do que é a essência da literatura, mas também da pintura, está entendendo? Também da música, quer dizer, no fundo, no início ele não sabe, no fim ele descobre. Mas o grande problema colocado por Blanchot é onde é que fica a experiência do acaso.
Está entendendo? Ele vai dizer, tudo vai ser descoberto por acaso. Eu vou dizer, alto lá. Não é bem assim. O acaso é importante, etc. Dá uma certa noção diferente do que é a de Goethe, por exemplo, de formação, mas eu acho que não é incompatível. Eu posso estar errado, está entendendo? Mas o legal é você ousar pensar, assim, resolver uma questão, porque se você está vendo de um jeito, você nunca deve embarcar na do outro. Embarcar na do outro, você está perdido, está entendendo? Porque aí você começa a pensar como o outro. Não pode, né? O importante, você pode usar o outro, mas você tem que ter as rédeas do seu pensamento, senão, para onde é que você vai, né? Você vai ser arrastado por ele, e não por onde você está querendo chegar. Bom, vocês sabem muito bem isso, estou só meio confessando, assim, é coisa de professor aposentado, entende? Como é que ele é, né? O que eu estou querendo chamar a atenção, quando eu digo que a grande questão proustiana é como escapar do tempo sucessivo, é que, para ressaltar a ideia de formação, que eu acho que existe, de aprendizado do personagem central da obra, aí eu diria, só ele é que é capaz de aprendizado, Proust vai opor Marcel a personagens que, mesmo quando têm valor, e até grande valor, são marcados pela decadência. É isso que é o terrível na obra de Proust. Todo mundo está submetido a uma derrocada. Me parece que os casos emblemáticos disso é, por exemplo, um deles é do de Swann, que é um personagem que eu adoro. Aliás, é meu personagem preferido. Não digo que seja o melhor, a maior criação. Em geral, as pessoas acham que é Charlus, que é a maior criação proustiana. Mas o que eu adoro, quer dizer, daqueles personagens que eu gostaria de encontrar, bater um papo, seria o Swann. Mas o que o Proust faz com o Swann, levou um amigo e escreveu uma carta para ele e disse, mas como é que você fez isso com o Swann? E que levou a Proust a dizer, mas não fui eu que fiz isso com ele, foi ele que fez isso com ele. Como é que o personagem pode fazer como se ele tivesse uma própria independência? Mas é muito interessante, se vocês leem não só O Amor de Swann, mas que leem a obra toda, e vocês vão ver que Swann é alguém que se torna no livro cada vez mais medíocre. E o grande Charlus, que no início da última parte de O Tempo Descoberto, que é o último volume do livro, aparece, que era o grande, digamos, o Deleuze diria, inventor de signos, quer dizer, o personagem mais importante do mundo aristocrático, né? Aquele que decretava o que as coisas eram, o que era bom, o que se devia fazer, né? Aquele que estabelecia como que as regras, as leis do funcionamento daquele mundo aristocrático, e que era uma pessoa de uma potencialidade artística muito grande. Para dar um exemplo, ele tinha estudado piano com Liszt, entende? Então ele podia ter sido um grande pianista. E no final do livro, bem no final, assim, no início dessa última parte, como eu estou chamando, ele aparece reduzido a nada. Ele teve um ataque de apoplexia, não sei nem o que é isso, reduzido a nada, física e mentalmente, está entendendo? Incapaz de andar sozinho, de pensar, começa a saudar com muito respeito pessoas que ele despreza no mundo social e assim por diante. Torna-se, ele que era ateu, torna-se católico exacerbado, que está sempre rezando o texto e assim por diante. Então, estou querendo com isso dizer que o romance apresenta o efeito destruidor do tempo, a lenta progressão para a morte, que ainda se tornam mais dramáticos e desoladores em personagens como Charlus e Swann, que poderiam ter sido grandes artistas e grandes teóricos, está entendendo? Então ele pega os melhores
e degrada. Degrada. Pouco a pouco, é uma espécie de desaprendizado, deformação. Portanto, uma das questões estéticas presente o tempo todo no livro diz respeito a como expressar as impressões. Veja bem, eu estou mudando o nível, quer dizer, estou numa outra etapa do meu pensamento, estou começando um outro momento. Eu comecei com as impressões sensíveis da memória involuntária. Mas, desde criança, Marcel é dominado por uma ideia obsessiva: como expressar as impressões. E sua tristeza é não saber como. Sei lá, ver uma coisa maravilhosa, querer descrever e achar que não consegue. Aí a genialidade da obra do Proust é uma espécie de antinomia ou de ambivalência ou de ambiguidade que há entre Marcel e o narrador. Porque o narrador é Marcel quando descobriu a vocação e se torna capaz de escrever o maior livro da época. Então isso dá um efeito extraordinário, ele narrar o Marcel como incapaz de narrar. Estão entendendo a ambivalência que isso cria? Porque, por um lado, você vê que o Marcel está angustiado por não conseguir dar conta daquela beleza que ele está vendo, que é a impressão, mas, ao mesmo tempo, é toda a beleza do livro que está mostrando aquilo já. Eu vou falar um pouco sobre isso no final, que é uma outra maneira de aproximar do tempo nietzschiano. Portanto, a grande questão que eu acho, a questão fundamental do livro é essa: como expressar impressões que temos na vida. Dito de um outro modo, como transformar sensações em linguagem literária. Todos nós vivemos experiências extraordinárias na vida, não é? Temos percepções extraordinárias, temos relações afetivas maravilhosas, mas ficam nisso, a gente não faz nada com aquilo. Tudo bem, você diz, mas isso que é importante na vida, é a posição do Swann, mas não é a posição de Marcel. É por isso que ele mostra a decadência, a derrocada de Swann. O que está me interessando aqui é ingressar num outro tempo, não mais perder o tempo. Está entendendo? Eu estou falando da experiência do tempo perdido, onde você se esvai, você cada vez mais está mais próximo da morte, do aniquilamento. Pois bem, eu dizia, é isso que Marcel não sabe no início do aprendizado. É por isso que eu falei, no início a gente não sabe. E por que não sabe? E aí a gente cai de 4 pés assim no tema, novamente no tema da palestra. Porque aí ele ainda não sabe que o porquê, a causa da intensidade dessas experiências da memória involuntária, o porquê do prazer, da felicidade, da intensidade sentida com as reminiscências, é essa experiência do tempo puro. É essa experiência do tempo considerado como coexistência, como simultaneidade do passado e do presente. Então eu estou querendo evidenciar a importância do tempo na experiência da memória involuntária para a conquista dessa dimensão do tempo na literatura do Proust. Estou querendo dizer que a descoberta da vocação literária, que é a questão que ele persegue o tempo todo no livro, está intrinsecamente ligado
a compreensão de que aquela cintilação da mesma sensação no passado e no presente permite obter, já citei essa frase, isolar, imobilizar um pouco de tempo em estado puro. Quer dizer, é a presença de um tempo diferente na memória voluntária que permite conjugar passado e presente, que vai servir de modelo, ou podia até de um dos modelos para a descoberta da vocação literária de Marcelo. Sobre isso que eu vou falar agora. Ao compreender isso, no final do seu aprendizado, Marcelo estará em condições de descobrir sua concepção da literatura. Por quê? Porque, inspirada no que se passa na memória involuntária, se não fosse a memória involuntária, se não fosse a descoberta de por que a memória involuntária dá tanta intensidade, um prazer tão intenso, não haveria para Proust verdadeira literatura. A verdadeira arte literária, correspondendo ao que se passa na memória voluntária, deve comunicar dimensões do tempo diferentes. Deve estabelecer a relação entre tempos diferentes. Estou querendo sugerir que a escrita literária proustiana não é uma escrita cronológica, que o livro Em Busca do Tempo Perdido não é um livro linear. Eu, por exemplo, estou nesse momento relendo um livro brasileiro que é o do Milton Antum, e eu estou impressionado como ele é proustiano, esse livro, está entendendo? Se você pensa na experiência de tempo que está ali inserido, entende? Na narração, como é um tempo que mistura o passado com o presente, com o futuro, o tempo todo. Uma página do Proust, ela explode em tudo que é tempo. Eu cheguei a analisar, e isso se deve muito a essa relação ambivalente entre o personagem e o narrador, frases do Proust, onde ele se situa em 3 tempos diferentes. E é uma maravilha. Vai fazer isso, e você vê, entende? Então, eu estou querendo que é preciso que, retomando a característica, você lembra que eu disse isso? A característica mais importante da memória involuntária, que é justamente essa experiência de um outro tipo de tempo. É preciso que, retomando essa característica, da existência, da eclosão de um tempo em estado puro, que o tempo da narrativa seja capaz de unir presente, passado e futuro. Quer dizer, a minha ideia, que é uma ideia de vários comentadores, é que é profundamente inspirado na simultaneidade dos momentos, não na sucessão, mas na simultaneidade dos momentos, que é uma característica da memória voluntária, eu tenho repetido isso várias vezes, que se constrói o tempo de Em Busca do Tempo Perdido, que é um tempo muito mais da simultaneidade do que um tempo da sucessão. A tal ponto que, quando no final do livro, Marcelo descobre sua vocação literária e expõe a teoria da arte, ele decide escrever um livro. Não sei se vocês estão lembrados disso ou já pensaram nisso. Veja como é, que coisa maravilhosa ele faz. É uma das genialidades, a meu ver, desse livro, que não existia em nenhum escrito do Proust antes, nem em Jean Santeio, que é o livro que ele, o último livro que ele tentou fazer e que abandonou. Porque me parece que em Jean Santeio não há ainda essa relação de causalidade entre memória involuntária e narração literária. Pois bem, qual é a motivação do livro? Escrever o livro. Qual é a motivação do livro? A descoberta da vocação que permite escrever um livro.
E o tempo todo o autor está dizendo que não sabe como escrever o livro. O tempo todo ele se sente incapaz para a literatura e desgostoso com a literatura tal como é feita. Se literatura é isso, como faz Zola, como faz Goncourt, não me interessa. Isso não me levaria a uma eternidade do tempo. Isso não me levaria a um tempo simultâneo. E num determinado momento ele descobre a vocação. Então o que acontece? Ele resolve escrever um livro. Só que o livro que ele resolve escrever é o livro que nós estamos acabando de ler. Então o que é que nós estamos vendo aqui? É a circularidade do tempo. Está entendendo? É muito parecido com o que a gente viu ontem, muitos de vocês viram ontem, quando eu falei do Zaratustra, do Nietzsche. Quer dizer, no final, quando Marcel descobre sua vocação literária e expõe a sua teoria da arte, ele decide escrever justamente o livro que estamos acabando de ler. O paradoxo dessa estrutura que Proust criou é a circularidade da obra. O que significa dizer? A circularidade do tempo. Como o tempo era circular, é o título da palestra de ontem. Circularidade no tempo, no sentido de que, na perspectiva do narrador, o futuro já é passado. Aquilo que ele promete que vai fazer, é o que ele já fez. Olha que paradoxo maravilhoso. A obra a ser escrita já está quase toda feita no momento da descoberta da vocação. É isso que cria esse atrito entre a maneira como ele diz e aquilo que o Marcel está vendo, está sentindo e mesmo está dizendo. Quer dizer, eu diria, Marcel e o narrador são outros até o momento em que ele descobre a vocação. Está entendendo? Até o momento em que há uma simbiose entre Marcel e o narrador. Mais precisamente, porque eu já estou concluindo, partindo da definição de que a verdadeira realidade, qual é a verdadeira realidade? É aquela que dá intensidade. A verdadeira realidade é a da memória involuntária para Proust. Partindo da definição da verdadeira realidade como sendo relação, isso é muito interessante. Eu diria, não é à toa que Lévi-Strauss gostava tanto de Proust. Quando eu soube isso e li um texto pequeno que ele tem sobre Proust, eu entendi tudo. Ele fala muito de Proust, mas eu disse, puxa, já está tudo lá, já está tudo em Proust, o que ele faz. Eu diria, é o princípio do estruturalismo. Não estou querendo dizer que Proust é estruturalista, estou querendo dizer que não é à toa que esses autores meio que flertaram com o estruturalismo nessa época do Foucault, do Deleuze, do Barthes, etc. Né? Por que eles gostavam tanto de Proust? Eu não sabia, mas eu relaciono isso muito com esse princípio estruturalista de que a relação é mais importante do que os termos. Você só conhece os termos pela relação. Essa é uma postura proustiana. É justamente o que eu estou fazendo, né? Porque alguns podem conhecer Lévi-Strauss, etc. Sabe mais ou menos onde é que eu estou situando. Estou querendo dizer que, partindo da definição da verdadeira realidade como relação, é o que nós vimos, a relação simultânea entre sensações e lembranças. Não é? Eu, como bolinho adulto, estou tendo uma sensação. Aquilo me remete para outra sensação, que é a sensação lembrada e que estava esquecida. Pois bem, partindo dessa relação que liga presente e passado, e que é muito interessante, que é uma outra maneira de dizer esse privilégio da relação, que dá importância ao entre. Eu diria, Proust é um pensador do entre dois. Isso é uma maravilha, está entendendo? Em geral a gente não relaciona, a gente fica naquela coisa só,
Está entendendo? Que a gente faz é samba de uma nota só. Entende? O Proust é capaz justamente de criar outra coisa a partir da relação entre termos diferentes. Pois bem, partindo dessa relação, como ela se dá na memória involuntária, Proust conclui que é essa relação que está na memória involuntária que o escritor deve encontrar, unindo numa frase dois termos diferentes. Está entendendo? A relação de simultaneidade que aparece com toda a intensidade, por acaso, quando a gente tem uma sensação intensa, que remete um tempo ao outro, é isso que nós temos que fazer, ou melhor, que ele achou que tinha que fazer para criar a sua literatura de um modo que nunca ninguém, até aquele momento, tinha feito. Isso me leva a dizer o seguinte: a literatura proustiana é uma literatura metafórica. Proust é um criador de metáforas. Não conheço nenhuma página de Proust que não tem um monte de metáforas. É pena, se eu tivesse tempo eu ia desenvolver bem esse tempo e ler alguns textos de Proust para você ver como tudo que o Proust diz é metáfora. Num texto maravilhoso que ele tem sobre Flaubert, foi um dos escritores que mais marcaram, ele dizia: é a metáfora que dá eternidade ao estilo. Adoro essa frase, sobretudo porque a gente está valorizando o termo eternidade. É a metáfora que dá eternidade ao estilo. E aí, o final da frase, ou a frase que vem logo depois, mostra toda a arrogância do grande criador, que diz: e Flaubert não foi capaz de criar nenhuma bela metáfora. Eu acho absurdo isso, mas é verdade. Se você for ler Flaubert, você não descobre, entende, essa proliferação de metáforas, entende, que você tem Proust, em tudo em Proust é metafórico. A metáfora é justamente a relação correspondente à proximidade de termos dado pela memória involuntária. Quer dizer, para falar do estilo proustiano, tomando dois objetos diferentes, o escritor estabelece a relação entre eles, ou, por meio de uma qualidade comum a duas sensações, lhe extrai a essência, unindo-as numa metáfora. Está entendendo? Então, esse entre é dado justamente pela metáfora, e é isso que dá a essência dos acontecimentos, dos pensamentos, das sensações, assim por diante. Pode-se dizer, portanto, que há uma analogia, ou melhor ainda, vou usar um termo de Lévi-Strauss que ficou, uma homologia, não é? Uma homologia é uma analogia de relação, não é? Uma semelhança de estrutura. Portanto, há uma homologia entre a memória involuntária e a metáfora literária. E o Proust explica essa analogia dizendo que nos dois casos, dois objetos diferentes, você tomando dois objetos diferentes, envolvendo um nos outros, você faz a relação dos dois como sendo algo interior. O fundamental nos dois casos, por exemplo, é a relação. Nos dois casos, da memória e da metáfora, ou do estilo literário que eu disse que era um estilo metafórico. No fundamental, nos dois casos, é essa relação recíproca que se estabelece, pois em Proust, uma valorização da relação, tanto na vida como na arte, é fundamental. Só que, enquanto as impressões aproximam duas sensações involuntariamente, por acaso, a metáfora literária aproxima dois fatos, dois objetos, dois personagens voluntariamente. Ninguém é escritor por acaso.
Está entendendo? Isso é engraçado. O Proust tem uma grande reflexão sobre isso. Quando ele mostra lá, criticando a vida mundana, ele diz: puxa vida, fulano de tal, doutor Cottard, pensa que o Vantei tira aquele som por acaso. E ele diz: puxa vida, você bote qualquer pessoa procurar durante 100 anos todas as variações, ele nunca chegará à criação de uma obra. A criação de uma obra não é devedora do acaso. Isso é uma ideia bastante interessante, que eu gosto de trabalhar bastante. Estou querendo dizer, se a verdadeira realidade é uma relação entre sensações e lembranças simultâneas, dadas em um tempo simultâneo, o escritor precisa encontrar, ou então estabelecer, inventar novas relações para unir em uma frase dois termos diferentes. Por que isso? Porque é da relação que provém a verdade. É pela relação que se cria uma nova verdade. É engraçado, num determinado momento, Proust, que tem um escritor, um tema que o Foucault trabalhou bem. Eu até coloquei no meu livro lá, Foucault, a Filosofia e a Literatura, outra publicidade. É um texto maravilhoso, que eu acho que é o melhor texto do Foucault sobre literatura, chamado Linguagem e Literatura. Não sei se vocês já leram esse texto. É uma palestra que Foucault fez em Bruxelas em 63 ou 64. O Proust criou um autor chamado Bergotte. O Bergotte é uma espécie de pai, é uma espécie de modelo a partir do qual ele quer pensar literariamente. É o escritor que ele admira. O que é que tem a ver com Foucault? Porque o Foucault relaciona muito o nascimento da literatura com a morte de Deus, o aparecimento absoluto, que é desse mundo do eterno como sendo o outro do tempo. E ele diz, a partir desse momento em que você não tem mais um modelo para imitar, está entendendo, que seria, digamos, Deus como a palavra, não é isso? A ideia de Deus como a palavra da Bíblia, mas que é uma palavra muda, que você tem que interpretar. É isso que é fazer obra de linguagem, como diz Foucault. Isso é destronado pela literatura a partir do século XIX, quando, já que Deus morreu, o jeito de você ser um grande escritor é você ser um escritor original, é você ser um escritor singular, é você ser um escritor diferente. Entende? É um deslocamento da identidade para a diferença, da mimesis, da imitação do modelo. Ora, isso está muito ligado às teses estéticas do final do século XVIII, uma coisa que nasceu na Inglaterra e que foi retomada na Alemanha por Kant. E o Kant criou uma teoria do gênio que marcou todas essas pessoas. Por quê? Porque marcou o romantismo, porque marcou Schopenhauer, porque marcou Nietzsche, e vai depois marcar a Proust. É a ideia de que, se há imitação, não há genialidade. Entende? A genialidade é a originalidade. Há uma expressão do Proust, para retomar essa ideia kantiana, que o gênio é alguém que lança uma flecha. Eu acho muito bonito. Lança uma flecha que outro gênio um dia vai retomar e vai relançar ainda para frente. Está entendendo? Portanto, você não imita aquilo que você recebeu, você leva adiante. Ora, o Foucault tenta dizer que, para fazer isso, você tem que matar o pai. É lógico que eu não me lembro se ele diz essa, eu estou usando, meio brincando com a psicanálise, a ideia de é preciso matar o pai, é preciso destronar o modelo. Então, por que é que eu estou dizendo isso? Porque o grande literato inspirador do Marcel é o Bergotte, até um determinado momento. Até um determinado momento que ele cede lugar a um outro escritor, que ele diz, eu estou querendo chamar para isso, que ele diz que cria relações
mais diferentes e incompreensíveis, porque é engraçado, se a primeira vez para Proust é a vez da experiência, a partir do momento em que ele compreende alguma coisa, ele se desinteressa. Só tem sentido para ele a fruição de uma obra literária. Isso é uma ideia maravilhosa, né? Porque o grande músico, o grande pintor, né, ele é muito maior do que a gente. Então a gente sempre fica aquém dele, está entendendo? Então você pode ouvir uma grande música, você pode ver uma grande pintura e você nunca vai esgotar, está entendendo? Portanto, você nunca se desinteressa dela. Então é muito engraçado que ele criou um literato. É a única vez que isso acontece na obra dele, que é não acontece com relação ao músico, não acontece com relação ao pintor, em que ele diz, ele está se repetindo a si mesmo. As relações que ele cria na sua sintaxe, eu já conheço dos seus livros anteriores. Ele não está sendo mais Bergotte, ele está fazendo Bergotte. Quer dizer, está entendendo? Ele está imitando ele mesmo. E aí ele faz o elogio de um outro, que dizem até que é Girardot, que seria o novo, que vem porque o primeiro seria Anatole France, né, que fez até o prefácio do primeiro livro dele, Os Prazeres e os Dias. Porque eu já falei, né, por trás de um personagem literário, em Proust, você tem várias pessoas concretas, está entendendo? Escritores, pintores e assim por diante. Eu trabalhei muito essa questão, mas eu estou querendo dizer que o novo é a criação de novas relações, criação de outras relações capazes, portanto, de criar novas relações temporais que possibilitem escapar da sucessão pela simultaneidade. Portanto, para concluir, a realidade é relação, a literatura é expressão, tradução dessa relação por um estilo que privilegia a relação entre impressões e lembranças, impressões, né, que vai de uma a outra o tempo todo. O acontecimento presente permite conhecer o que esse acontecimento era no passado, mas o passado permite explicar esse acontecimento no presente. Presente, passado e até futuro se encontram entrelaçados no texto de Proust para criar essa nova visão ou novos tipos de relação. Daí a importância da metáfora na criação da simultaneidade das coisas reunidas, na simultaneidade das impressões, ou nessa simultaneidade entre impressão sentida e memória involuntária. E se a metáfora é capaz de expressar o que eu tinha chamado, a partir do termo de Proust, o extratemporal, a eternidade, ou o tempo puro, que eu interpretei como esse tempo da simultaneidade, a existência liberta da sucessão temporal, como ele também chama, a existência liberta da irreversibilidade do tempo, é porque tira os termos relacionados da dispersão do tempo, dando uma nova forma, que é essa de um tempo que privilegia as relações de simultaneidade. E assim eu concluo. Quando Marcel diz no final, olha aí, eu falei muito do início e do final. Quando Marcel diz no final que a obra que pretende escrever não se constituirá apenas de impressões situadas fora do tempo, eu falei para vocês que são mais ou menos umas 30, eu consegui detectar umas 30, então o livro seria desse tamanho, está entendendo? Ele não reduz o livro, não há só memória voluntária, há um discurso maravilhoso sobre a homossexualidade, é o primeiro capítulo da Sodoma e Gomorra, não sei se você ouviu falar, é o melhor para quem está interessado no assunto.
Leiam essas 50 páginas, onde ele fala da relação do Charles Jupian, a partir das metáforas do zangão e da orquídea. O Deleuze fez disso um conceito filosófico, está entendendo? É um dos textos mais extraordinários do Proust. Então, talvez 40, 50 páginas assim, onde ele fala dessa relação homossexual a partir dessas metáforas. Portanto, isso mostra como o texto do Proust é metafórico. Portanto, eu estou querendo dizer, ele não fala só de memórias involuntárias, ele fala de muitas outras coisas, como do amor, da mundanidade, da pintura, da música, da arquitetura e assim por diante. Essas outras são o que eles chamam de verdades relativas ao tempo. Ao tempo, eu estou citando ainda, onde mergulham e se alteram os homens, as sociedades e as nações. É o tempo linear, é o tempo cronológico. Então, o que ele está dizendo? O livro deve dar conta de impressões da memória involuntária que dizem respeito ao tempo simultâneo. O livro não pode se reduzir a isso também. Precisa dar conta de experiências que se passam no tempo da sucessão, que é o tempo da degradação, do ocaso, né, da dissolução, assim por diante. Pois bem, ao dizer isso, eu concluo que podemos notar duas grandes ideias em busca do tempo perdido. Vou tentar reduzir Em Busca do Tempo Perdido a duas ideias. A primeira, que aparece no relato da vida mundana, da vida amorosa e assim por diante, é que a passagem do tempo traz a degradação. A passagem do tempo, o passar do tempo, traz a decadência, o desaparecimento. Quer dizer, a passagem do tempo é uma experiência de tempo perdido. Aí eu cito, pois o tempo incolor, é o que eu improvisei no início, eu estava pensando nisso, o tempo incolor, inapreensível, que frase linda, né? O tempo incolor e inapreensível se materializa nas pessoas. Os aspectos sucessivos de um mesmo personagem evidenciam o tempo que passa como um tempo irreversível. Eu dei dois exemplos, porque eu acho que isso é profundamente evidente no Charles, né, que quando Marcelo encontra caminho da recepção da princesa de Guermantes, está reduzido, está em frangalhos, e isso que ele encontra em Charles é generalizado cruelmente, e isso é uma coisa extraordinária no Proust. Ele acaba de descobrir essa sensação de um tempo eterno. Onde é que ele está? Na biblioteca do príncipe de Guermantes, que era um grande colecionador de livros, etc. É um grande bibliógrafo. Por que ele estava lá só? Porque uma música estava sendo executada. E a ordem da princesa de Guermantes, que a gente pasma no final, quando a gente descobre que é a Madame Verdurin. Quer dizer, a burguesa, antídoto total do mundo aristocrático, assumiu o lugar de princesa, o lugar mais alto do mundo aristocrático. É porque o Proust aborda como ninguém a passagem de burguesia e aristocracia como polos opostos que são fundidos no fim. Essa questão da parte do todo, entende? Da pluralidade e da unidade é um ponto fundamental. Está entendendo? No fim do livro, aquele que pensava que o caminho de Guermantes era incompatível com o caminho de Swann, a tal ponto que quando eles iam passear no caminho de Guermantes,
que em francês chama-se o lado de Guermantes. Ele saiu por um portão da casa, diferente de que quando ia para o final, adulto, com Gilberte, nessa mesma região. Ela diz: vamos fazer um passeio, vamos a Guermantes por Suan. É o passeio mais bonito. Então é muito interessante que a gente nota isso no final, porque uma Suan, que é Gilberte, casa com Guermantes, que é Saint-Loup, e vai ter uma filha que é justamente a união desses lados, desses caminhos que eles achavam que eram totalmente incompatíveis. E é isso que acontece também entre o mundo aristocrático e o mundo burguês, porque o senhor Verdurin morreu, essa imbecil que é a senhora Verdurin casa com o nobre, ele morre e ela é endinheirada, e com a guerra, que é a Primeira Guerra Mundial, o duque de Guermantes, o príncipe de Guermantes faliu e casa então com ela pelo dinheiro dele. Tá entendendo? Então é muito interessante que o final é justamente a união dos dois lados que sempre marcaram. Por exemplo, ele, nessa biblioteca, ele descobre essa vocação, a possibilidade de fazer parte de um tempo da simultaneidade, e ele entra na festa. Só que ele entra na festa depois de ter deixado de conviver com o mundo burguês e aristocrático durante 16 anos, porque por causa da asma, ele é um artifício que o Proust criou, foi internado numa casa de saúde. Então, quando ele entra na festa, ele pensa que é uma festa à fantasia, que todo mundo está fantasiado de velho. É porque todo mundo está velho mesmo, tá entendendo? Então é muito interessante, quando ele descobre a eternidade do tempo, ele se depara da maneira cruel como nunca com a degradação do tempo. E é super interessante que ele pensa que ele é o único novo no meio daqueles velhos, e aí a duquesa de Guermantes diz para ele: você que é o meu mais velho amigo. Ele cai da cadeira. Para quem se interessa pela velhice, eu nunca li texto melhor do que essas 150 páginas, entende, do final do livro, essa festa de velhos, entende? Pois bem, não vou falar sobre isso agora, mas eu quero justamente chamar a atenção que isso é generalizado cruelmente quando, logo depois da descoberta da vocação, que se deu na biblioteca, ele entra na sala onde estão os convidados e revê os conhecidos, vários anos depois, transformados em sombra do que foram. Essa me parece, uma das grandes ideias, ou uma das duas grandes ideias, é a ideia do tempo perdido, é a ideia do tempo como degradação, que atinge a todo mundo que não foi capaz de realizar um processo de formação, está entendendo? Um processo de aprendizado, que é justamente essa segunda ideia fundamental do livro. Eu diria até mais fundamental, é a descoberta, uma descoberta dada depois de compreender porque a memória involuntária é uma experiência intensa, quer dizer, a descoberta de que a literatura é capaz de dar eternidade ao tempo. Eu diria até mais, só a arrogância proustiana para mim, é o que eu tenho mais dificuldade de aceitar na visão dele. Só a literatura é capaz de dar eternidade ao tempo, de eternizar o tempo, isto é, de dar acesso ao tempo puro, vencendo sua ação destrutiva. Pois, afinal, o que é o tempo redescoberto, senão o tempo perdido, o próprio tempo perdido, eternizado pela criação literária? Para mim, Proust é isso.